Olá, pessoas queridas! Como estão vocês? Gente, nós estamos aqui inaugurando uma nova sessão no meu canal aqui no YouTube. Vamos falar sobre dicas de língua portuguesa. E no nosso primeiro encontro sobre este tema, nós vamos aprender algumas noções básicas de ortografia atualizada. Você sabe empregar corretamente o hífen? Este será o tema do nosso encontro de hoje. Se você se interessa por este assunto, fique comigo até o final. Não se esqueça de me dar o like como motivação. E quem sou eu? Eu sou a professora Adriana. Eu trabalho com literatura, linguagens e direitos humanos, ok? Antes de darmos continuidade, porque esta aula está sendo gravada em língua portuguesa, eu quero deixar um recadinho para a minha comunidade hispano-falante. Hola, personas queridas que me acompañan desde sus distintos países. Les pido permiso para grabar esta clase en portugués, en mi lengua materna, pues voy a impartir algunas clases sobre detalles, aspectos lingüísticos de mi lengua materna. Ustedes también están invitados a participar, porque este encuentro puede ser visto por personas brasileñas y extranjeras. Si les gusta aprender una lengua extranjera, en especial el portugués, pues quédense conmigo hasta el final. Y no se olviden darme un like como motivación. Vale? Sigamos adelante. Bom, gente, voltei. Então, agora vamos começar. Nós já temos aqui na nossa tela duas palavras que nos chamam a atenção. Guarda-chuva tem hífen. Autoescola não tem. Você sabe por quê? Vamos compreender? Bom, gente, sobre as regras do uso do hífen, nós podemos dizer que algumas dessas regras foram alteradas pelo novo acordo ortográfico. Então, as observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos ou por elementos que podem funcionar como prefixos. Vamos ver como isso funciona? Regra de número 1. Com prefixos, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por H. Exemplos: anti-higiênico, ultra-honesto, ultra-humano, superidratação, anti-histórico, proto-história, sub-humano, pós-homérico, pré-hepático, sobre-humano, pré-habilitação, sub-horizontal, macro-história, super-homem, pré-histórico, supra-histórico. Eu vou explicar com mais detalhes o emprego do hífen em relação ao prefixo super, ok? Mais adiante nós vamos falar a respeito disso. Aguardem. Regra de número 2. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Exemplos: aeroespacial, autoaprendizagem, coautor, plurianual, agroindustrial, autoescola, que estava ilustrando, a primeira tela do nosso encontro de hoje, coedição, semiaberto, anteontem, autoestrada, extraescolar, semiesférico, antiaéreo, autoinstrução, infraestrutura, semi-opaco, ok? Vamos falar então de uma exceção. O prefixo co aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por o. Então nós temos aqui exemplos: coobrigar, coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, coocupante e entre inúmeras outras palavras. Regra de número 3. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante, diferente de R ou S. Atenção! Então, aqui alguns exemplos: anteprojeto, geopolítica, ultramoderno, autobiografia, autopeça, microcomputador, ultramar, autobiográfico, autoproteção, semicírculo, ultrametódico, autovalorização, coprodução, seminovo, ultramodernista, semiprecioso. Atenção! Com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen. Exemplos: vice-rei, vice-almirante, vice-campeão, vice-chanceler, vice-comandante, vice-comissário, vice-governador, etc.
Regra de número 4. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesse caso, duplicam-se essas letras. Vejamos: antirracismo, biorritmo, microsistema, ultrassom, antirrugas, contra-regra, mini-saia, ultrassensível, antissocial, contrassenso, neorrealismo, ultrasecular, antirreligioso, infrassom, semi-reta, autorretrato, ok? Atenção, gente! Vejam isso aqui. Nós podemos encontrar na língua portuguesa algumas palavras que são iniciadas por elementos que funcionam com a ideia de um prefixo. Como, por exemplo, aqui o verbo guardar, né? Ele na verdade, não é exatamente um prefixo porque ele é oriundo, né? Essa partícula, ela é oriunda do verbo guardar. Então, guarda-roupa, né? Nós temos aí guarda-sol, guarda-raios, guarda-saias, são palavras que vêm separadas por hífen. Muito embora a partícula iniciadora, ela termina por vogal, né? E a outra palavra, ela é iniciada por R ou S. Na dúvida, eu sempre digo aos meus estudantes para que consultem o dicionário da Academia Brasileira de Letras, o VOLP. Então, se você tiver dúvida, sempre é importante que você vá até o dicionário para verificar, né, se a palavra tem hífen ou não, ok? Regra de número 5. Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Então, nós temos anti-ibérico, autoobservação, micro-ondas, micro-organismo, anti-imperialista, contra-almirante, micro-ônibus, anti-idade, anti-inflacionário, contra-atacar, semi-internato, anti-iluminismo, anti-inflamatório, contra-ataque, semi-interno, anti-estreia, ok? Entre outras. Regra de número 6. Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Então, nós temos o hiperrequintado, superracista, interrelativo, subbase, interracial, superreacionário, hiperrealismo, superreação, interregional, superromântico, hiperreflexivo, superresfriado, subbibliotecário, interrelação, hiperresposta, superreativo, ok? Atenção! Nos demais casos, não se usa o hífen. Exemplos: hipermercado, intermunicipal, superinteressante, superproteção. Atenção! Com prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por R, sub-região, sub-raça, entre outras, ok? Regra de número 7. Quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Exemplos: hiperacidez, interestelar, supereconômico, superabundado, hiperativo, interestudantil, superexigente, superagitado, interescolar, superamigo, superinteressante, interestatal, interestadual, superaquecimento, superotimismo, hiperemotivo, ok? Vamos lá, regra de número 8, com os prefixos eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró. Usa-se sempre o hífen. Exemplos: além-mar, ex-diretor, pós-graduação, recém-casado, além-túmulo, ex-hospedeiro, pré-história, recém-nascido, a queimar, ex-prefeito, pré-vestibular, sem terra, ex-aluno, ex-presidente, pró-europeu, sem teto. Regra 9. Bom, esta regra, ela diz que nós devemos usar o hífen com termos de origem tupi-guarani.
açu, guaçu e mirim. Então, exemplos, Amoré, Guaçu, Anajá, mirim, né? Então, nós temos aí uma série de palavras que estão dentro dessa origem indígena. Eu recomendo, na verdade, que vocês sempre consultem os nossos dicionários para que possam verificar se realmente essa regra ela vai funcionar para todas as palavras de origem tupi-guarani. Porque me parece um pouco ousado, né, dizer que todas elas têm o emprego do hífen, mas a fonte consultada nos disse que sim. Na regra 10, nós temos a ideia de que deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. Então, nós temos como exemplo Ponte Rio-Niterói, Eixo Rio-São Paulo. Eu vejo essa regra com uma certa subjetividade também, porque acredito que a intenção do sujeito falante é que vai determinar, sabe, essa união entre os termos. Na regra 11, nós temos a ideia de que não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Então, como exemplos, girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, entre outras. É uma regra muito problemática, gente, porque aqui é preciso sempre que a gente faça a consulta aos dicionários, em especial ao VOLPE, que é, né, o nosso vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o dicionário da Academia Brasileira de Letras. Por que eu estou dizendo isso? Vejam só. Olhem que interessante. Nós tínhamos falado, né, aqui no slide anterior, que manda-chuva, olha lá, manda-chuva e paraquedas são duas palavras que perderam a noção de composição. Então, estas palavras, elas são escritas sem o hífen, não é certo? Porém, olha o que vai acontecer com para-choque, com para-lama. Gente, para-choque, para-lama e outras, além destas duas, são palavras escritas com hífen. Olha que curioso, né? Então, o manda-chuva, por exemplo, e o paraquedas são sem o hífen, mas o para-choque, o para-lama e agora, olha, o guarda-chuva e o guarda-civil são palavras que têm hífen. E aí a gente se pergunta, mas elas não perderam também a noção de composição? Bom, eu entendo que sim. Porém, a língua portuguesa é sempre um grande enigma para todos nós. Por isso é muito importante que sempre consultemos o VOLPE, que é o nosso dicionário, né, da Academia Brasileira de Letras, ok? Fiquem bem assim atentos, bem atentas em relação a essa matéria. Bom, gente, as principais referências empregadas no nosso encontro de hoje são estas, tá? Além de outras referências. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigada.